Boa noite. Muitos me viram aqui muitas vezes. A gente passou aqui por um período de treinamento, departamento infantil. Alguns também foram lá na Zona Norte. Tivemos também outro treinamento, né? Mas é uma honra estar novamente aqui nessa casa, compartilhar da palavra, né? Eu creio que o Senhor vai nos levar a um lugar diferente nessa noite. Tem coisas que Ele tem ministrado em meu coração. E acredito que vai mudar coisas na sua vida para você viver aquilo que Ele quer que você viva. Amém? Você pode levantar suas mãos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, Pai. Nós cremos e desejamos o Teu Espírito em extrema atividade nessa noite, Pai. Que não seja só aqui, mas a palavra que o Senhor me confiou, Pai, que eu consiga expressar ela da maneira que o Senhor quer que nós entendamos ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, obrigado. Eu vou precisar só do teclado. Amém, gente. Você pode se sentar. Eu vou ser um pouco didático hoje, porque eu quero que você entenda mesmo aquilo que eu vou passar, porque eu entendo que nós precisamos estar atentos a isso, porque o Senhor quer liberar coisas para as nossas vidas e a gente precisa estar atento àquilo, aos comandos e àquilo que Ele vai nos falar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 8. Vida, meu celular. Aleluia, aleluia. Estou lendo na versão NAA, tá? Vamos ler a partir do versículo 5, né? Mas aqui, para iniciar o capítulo 8, né, Jesus vem ao final do seu sermão do monte. E o capítulo 8, ele começa falando da cura de um leproso. Mas eu quero que nós prestemos atenção no versículo 5, que fala sobre a cura do servo do centurião. No versículo 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Quero que a gente preste bem atenção aqui nessa parte B do versículo 8. Mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será... Eles só precisavam do que, gente? Esse é o tema da pregação de hoje. Basta uma palavra. Mas a gente vai continuar aqui para a gente entender o porquê esta palavra liberada, ela causou o efeito. No versículo 9 diz assim: porque, isso é o centurião falando, porque eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minha ordens, e digo a ele, vá, e ele vai, e outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como... Existem coisas que o Senhor Ele quer fazer nas nossas vidas e a gente não está atento às palavras que Ele está para liberar. Meu irmão, não precisa de muitas coisas para que tudo se mova. Basta uma palavra. E eu venho lhe dizer nessa noite que o Senhor Ele vai dar comandos sim a você. Então fique atento às palavras que Ele vai liberar para você. Porque basta uma palavra para todo o seu cenário mudar. Basta uma palavra para que tudo na sua vida se mova conforme você deseja.
Mas essa palavra, para ela estar em ativação, precisa estar misturada com fé. O Senhor se admirou da fé que de um centurião. Porque esse centurião, ele estimava muito esse servo dele. Mas ele tinha muitos servos. Ele poderia sim não se importar com a vida dele. Mas ele foi até Jesus, humilhou-se até Jesus. E disse: eu preciso que meu servo seja curado. E ele sabia aonde essa cura iria vir. E esse centurião, Jesus queria ir à sua casa. Ele disse: eu não sou digno que você entre nela, mas eu só preciso que você mande uma palavra, e o meu servo ficará curado. E hoje, na nova aliança, o Espírito Santo habita dentro da gente. E essa palavra que nós precisamos já está dentro. Existe um estoque de soluções dentro de você, que se você buscar essas palavras, você vai aí ter resultado naquilo que você está desejando. Porque essas palavras já estão dentro. Essas palavras já estão com você. A gente só precisa estar atento e disposto a receber essas palavras. Amém? Vamos continuar aqui esse versículo. Eu acho muito interessante. E no versículo 11 diz assim, o Senhor continua dizendo: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. Tem que ser conforme nós cremos. O que é que você tem gerado? Será conforme você crê. Será conforme você está desejando. Basta misturar com fé. Basta misturar com uma expectativa. Assim como a terra anseia com ardente expectativa as manifestações dos filhos de Deus, nós devemos desejar com a ardente expectativa o mover do Espírito. Porque essas palavras só acontecem quando a gente mistura ela com fé e com expectativa. Expectativa é uma espera. É uma espera, você espera com expectativa. As coisas não se movem conforme a gente deseja. Mas quando a gente se coloca no lugar de espera com uma expectativa, Deus começa a se mover. A gente precisa ter expectativa no que Deus vai fazer. A gente não se move por vista, nem pelo que nós sentimos, mas nós nos movemos pela fé. E essa fé requer de nós essa expectativa. Vamos, não ia lá para esse versículo, mas a gente vai em Tiago. Preparei as coisas, mas eu sei que o Espírito se move. Meus irmãos, tende por Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte. Essa perseverança, eu sempre queria entender mais um pouco sobre esse versículo, e o meu pastor Humberto trouxe uma revelação tremenda para a minha vida. Não foi especificamente para mim, mas ele falou isso em uma das suas ministrações. Perseverança, essa perseverança que tem aqui em Tiago, é você desenvolver uma consciência espiritual. Você desenvolve uma consciência espiritual nessa perseverança, que é o lugar de espera. É desenvolvendo em você
uma expectativa. Porque existe algo gerando. Porque a nossa fé, quando ela se torna completa, ela produz a perseverança. Porque se nós cremos, nós descansamos. E se nós descansamos, nós estamos esperando com expectativa. Eu vi um fato passando um trabalho, não na igreja, mas trabalhando com as pessoas. Tinha uma das pessoas que eu trabalho, presto serviço, ela estava com seu filho muito doente. E ela estava no hospital. Para ela sabia a situação que seu filho estava passando. Ela sabia a gravidade que aquele caso tinha. Mas a atitude dele não foi querer se preocupar com o que estava acontecendo. Ele simplesmente, dentro de um hospital, se sentou numa mesa e foi brincar. Por quê? Ele sabia que tinha alguém que iria resolver por ele. Ele só estava no lugar de esperar a solução. E ele sabia que uma hora ia chegar. Nós devemos ser como essas crianças que não entendem os problemas, porque sabem que tem alguém para solucionar. Por isso que nós devemos ser como crianças na presença do Senhor. Porque é Ele que vai solucionar, não somos nós que vamos solucionar os problemas. Nós não podemos se confiarmos em nós mesmos para solucionarmos tudo. Em partes o Senhor vai nos dar sabedoria para solucionarmos sim. Mas existem coisas que nós devemos ser sim como essas crianças. Se sentar em uma mesa e não se preocupar com o problema. Porque eu sei que tem alguém solucionando para mim. Eu sei que tem alguém procurando a solução para mim. Porque basta uma palavra para tudo mudar. Basta uma palavra para as coisas se moverem. O profeta Ezequiel, o Espírito do Senhor levou o profeta Ezequiel adiante de um vale de ossos secos. Ele não sabia o que fazer com aqueles ossos, mas o Espírito do Senhor disse a ele: profetiza, ó filho do homem. O Senhor primeiro ministrou ao coração dele. O Senhor disse a ele como ele deveria profetizar para aqueles ossos. Às vezes a gente vai chegar em situações que a gente não sabe solucionar, não sabe o que fazer. Mas o Espírito de Deus, Ele vai nos dar as palavras para nós falarmos. Ele vai nos dar as instruções que nós devemos fazer. E Ele disse: profetiza ao filho do homem, osso se junte com outro osso. Colocarei tendões sobre seus corpos. Meu irmão, só basta você falar. Porque basta uma palavra. Basta uma palavra. Não sei se você está entendendo isso. Pode ser um pouco complexo para nossa mente, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Parece difícil, mas uma vez que a nossa fé é provada e ela tem ação completa, ela vai produzir perseverança. E você não vai querer olhar para trás. Você não vai achar dúvida para dizer: eu não sei se Deus pode fazer. Aleluia. Eu estou bem tranquilo, gente. Eu não vim muito script preparado, não. Eu só sabia o que eu precisava dizer. E eu sabia que o Espírito ia se mover de alguma forma. E eu sei que essa palavra está penetrando o seu coração. Pode parecer difícil crer nessa palavra, mas uma vez que você se agarra com ela e você vê o resultado, você nunca vai querer soltar ela. Não é isso aqui que eu estou falando, não. Isso aqui são papéis. São papéis. Mas é quando o que está escrito aqui entra aqui dentro. Aí você não quer soltar ela, não.
Oi? Você não vai querer se desgarrar dessa palavra, não. Obrigado, Jesus. Espírito da graça, se move nesse lugar. Espírito da graça. Se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. E quando nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move, Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move em mim. E eu me movo. Deus se move. Em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, a gente vai encontrar a história de Elias e a viúva de Sarepta. E começa assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei à viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, e ele a chamou-lhe dizendo: por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha, para que eu possa. Quando ela já havia ido buscar a água, Elias chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para a viúva. Aí voltou no versículo 15, pulei aqui para o 15. E diz assim: a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Mas quem foi que ordenou Elias ir? Então ela obedeceu a palavra de quem? A palavra só veio por intermédio de um profeta. Ela obedeceu à palavra de Deus, que veio por intermédio de um profeta. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Bastou obedecer um comando, bastou obedecer uma. Meu irmão, existem muitos moveres na Bíblia sobre isso. Quando você obedece essa palavra, quando você obedece um comando, existe frutificação. Existe uma colheita de tamanha maneira que não faltou até que chovesse na terra comida para ela e seus filhos. Assim como 2 Reis, a história se repete.
Só faltou o azeite porque não tinha mais vasilha. Mas ela obedeceu um comando. Pegue as vasilhas, peça as vasilhas. E o azeite não faltou. Prepare primeiro para mim. Por isso que a palavra diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas. Porque está aqui escrito, ó. Isso é o Antigo Testamento. Eu podia pregar do Novo Testamento. Seria mais fácil. Mas eu quero que você entenda. Eu sei que você sabe muito bem do Novo Testamento. Mas eu quero que você entenda que Deus não muda. Ele é imutável. Ele é imutável. E a palavra do Senhor, ela se move nesse lugar. Deus está se movendo. Deus está se movendo. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra para as coisas mudarem. Porque se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Assim será. É conforme você fala. É conforme você fala. Se alguém disser a este monte, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se está fazendo como diz. Tem que crer como você está falando, irmãos. Não adianta só falar as palavras de boca. Você tem que crer com o coração. Vamos ler sim, Marcos 11, 23. Pode abrir. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Assim como nós dissemos, vai acontecer. Assim como você diz, será. A montanha, ela precisa escutar a sua voz. Eu não tenho como mover a sua montanha. Seus pastores não têm como mover sua montanha. Mas basta você se levantar com uma palavra. Basta você se levantar com uma palavra. E a montanha se move. A montanha se move. Deus se move em mim e eu me movo. Deus se move e eu me movo. Deus se move. Deus se move e eu me movo. Deus se move. O grupo de louvor já pode vir. Aleluia, aleluia.
Eis que eu dei a vocês autoridades para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque o Espírito se submetem a vocês, e sim porque no nome de cada um de vocês está registrado nos... Foi-lhe dado um nome que está acima de sobre todo nome. O que distancia você do seu problema é só a sua boca. O que distancia você também da solução é a sua boca. Porque tudo que lemos sempre teve uma palavra. Sempre foi dito algo. A fé sem obras ela é morta. Mas sempre teve uma ação de falar. Sempre tem uma ação de falar. Por isso só basta uma palavra para que tudo mude. 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 Aleluia, aleluia. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós ainda temos um tempinho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor se move nessa noite. O Espírito do Senhor se move nessa noite. O Espírito do Senhor se move. O Espírito do Senhor se move. Deus se move, Deus se move. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me Versículo 15 diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio no qual clamamos Abba, Pai. Você não recebeu um espírito mais de escravidão. Hoje você é livre. E eu quero que nesse momento você se levante com palavras. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua montanha, mas eu sei que você precisa falar com ela. Você precisa mover os seus lábios, porque morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. Quero que você nesse momento se sinta livre para falar aquilo que você precisa falar. Nós não estamos aqui para julgar aquilo que você precisa fazer, mas eu quero que você fale a sua montanha nessa noite.
Fale aquilo que você precisa. Chame aquilo que você precisa. Essa noite de destravar. Basta uma palavra para tudo se mover. Basta uma palavra para as coisas mudarem de lugar. Basta uma palavra para a solução chegar. Vamos. Deus está se movendo. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Agora eu percebo no meu espírito que existem coisas se movendo, papéis estão se movendo nesse momento, papéis estão se movendo nesse momento.
postos para cima. Ações que estavam para muitos anos depois, Deus está trazendo para agora. Existem papéis sendo colocados para cima. Ações vão acontecer agora. Foi dado a você um tempo e Deus está antecipando. Deus está tirando o papel de baixo e colocando para cima. Existem mãos se movendo a seu favor. Mãos se movendo ao seu favor. Não existe nada que o nome de Jesus não seja maior do que isso. Não existe problema que o nome de Jesus não possa ser maior do que ele. E mais uma vez eu vou enfatizar: causas que estavam para depois, Deus está trazendo para o presente. Eu vejo papéis sendo colocados para cima. Deus está movendo, Deus está movendo. Existem mãos ungidas que estão movendo esses papéis. Seu caso não foi perdido. Existe alguém que está solucionando ele. Essa causa não está perdida. Não está perdida. Deus está trazendo para o presente. Deus está trazendo para o presente. É para agora a solução. Não cesse de falar. Não pare de falar. Porque uma hora acontece. Uma hora vai ser tanto azeite que vai precisar de vasilha. Que você precisa para o seu problema. Eu me movo nele. 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 Paulo e Silas estavam em meio dentro de uma prisão. E a solução que eles tinham era louvar. Eles tinham uma solução.
O Espírito do Senhor se move em mim. O Espírito do Senhor se move em mim. O Espírito do Senhor se move. O Espírito do Senhor se move. O Espírito do Senhor se move. O Espírito do Senhor se move em mim. 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 O Espírito do Senhor se move, 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 se move. Pedro 1:8 diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas creram nele, exultam com uma alegria indizível e cheia de glória. Bem-aventurados que não viram, mas creram nele. Bem-aventurados os limpos de coração e puros de mão, porque estes são os que verão a Deus. Estes são os que verão a Deus. Segura só todo mundo. A gente agora vai provar disso mesmo que eu acabei de ler. Mesmo não tendo visto, mas creram nele, exultarão de uma alegria indizível. Exultarão de uma alegria indizível. Quero que você busque mesmo essa alegria que vem de dentro, uma alegria indizível, não tem como explicar. Não tem como explicar. Se você esperar para poder você rir, você não vai entender isso que eu acabei de ler. É sem ver mesmo para rir. É sem ver mesmo para rir. Por isso eu pedi para pararem mesmo de tocar. É fácil rir quando alguém está tocando alguma coisa. É rir sem ver e sem sentir nada. É rir sem sentir nada. Porque não tendo visto, mas creram, exultarão de uma alegria indizível. Comece a rir. É uma alegria que vem do Espírito, é um fruto. Ela é um fruto e precisa assim ser desenvolvido.
Vai, irmão, puxa de dentro. É de dentro que essa alegria vem. Põe-se a rir aquele que habita no trono. Põe-se a rir aquele que habita no trono. O Senhor zomba. O Senhor zomba. O Senhor zomba. Vai, irmão, puxa essa alegria. Eu estou te instigando mesmo a rir. Eu estou te ensinando a rir. Eu estou te ensinando mesmo a rir.
Ah, Jesus. Põe-se a rir aquele que habita no trono. Põe-se a rir aquele que habita no trono. O Senhor zomba. Zomba. É uma alegria que você não consegue descrever. É sem ver, mas crendo. É sem ver, mas crendo. Exultaremos de uma alegria indizível. Muito obrigado, gente, por essa noite. Espero que você tenha recebido algo da parte de Deus. Essa é a palavra que nós pregamos e vivemos. É esta palavra que pregamos e vivemos. Não é nada diferente, não, é isso mesmo. É isso mesmo. É desfrutar mesmo dessa alegria. Desfruta dessa alegria mesmo. É de onde vem as melhores soluções. É de onde vem as melhores palavras para você viver os demais dias da sua vida. É desfrutando dessa alegria, porque o reino de Deus é paz, alegria. É paz e alegria. Justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. É justiça, é paz e alegria no Espírito de Deus. É uma alegria que não passa. É uma alegria eterna. E você pode desfrutar dessa alegria todos os dias. Nós passaremos por várias provações, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque Ele já venceu. Ele já venceu. Basta você dizer uma palavra. Basta você dizer uma palavra e tudo vai mudar. Amém? Obrigado, pastor. Tia Adriana, obrigado.